queria já convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo 14. E nós vamos ler do verso 25 ao 33. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 33. Se você já encontrou aí na sua Bíblia, aí na sua casa, você vai acompanhando a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Pai querido, tem misericórdia de nós. O discipulado traz um grau elevadíssimo de comprometimento com a tua causa, com a tua obra e com o Senhor. E nós te pedimos, meu Deus, que a tua palavra nos limpe o coração, a mente, de tudo aquilo, Senhor, que tem nos atrapalhado de sermos verdadeiros discípulos comprometidos do Senhor. Nos ajuda, meu Deus, nos indica, nos faz perceber, nos faz identificar aqueles pontos em nossas vidas que precisam ser corrigidos, aqueles medos que precisam ser vencidos. Nos faz, meu Deus, enxergar que não há outro caminho a não ser sermos discípulos verdadeiros teus. Do contrário, Senhor, nós estaremos condenados. Por isso, fala conosco, Senhor, somos carentes da tua direção, e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nossa cultura, ela é uma cultura extremamente permeada por um vício. Aliás, são vários vícios, mas eu quero destacar um entre esses vários, que é o vício do bem-estar. Essa corrida desenfreada na busca de se sentir bem o tempo todo. Minha pergunta para essa inquietação dos nossos dias é: como que pessoas como você e eu, que somos pecadoras, que desobedecemos a lei de Deus e que com isso estamos em conflito, em guerra contra Deus, como que nós, pecadores, em guerra contra Deus, em conflito com Deus, nós podemos estar bem o tempo todo? E o grande problema desse vício é que muitas pessoas, elas, com seus corações cheios por esse vício, elas se convertem, elas vêm para a igreja, mas elas trazem para dentro da igreja, ou para essa suposta nova vida em Cristo que ela agora tem ou deveria ter, ela vem
trazendo toda essa carga de vícios, dentre eles o vício do bem-estar, o anseio por estar bem, se sentir bem, como um vício, o desejo de estar bem o tempo inteiro. É claro que isso faz parte do nosso senso de autopreservação, mas esse é um outro vício. Porque nós somos cristãos, precisaríamos, ou nós deveríamos, entre todas as pessoas, com todas as cosmovisões, todas as suas perspectivas de vida, nós cristãos deveríamos saber que esse tempo que estamos aqui, ele é um tempo passageiro e que é uma grande tolice nós vivemos apegados às coisas que são terrestres, às coisas que são passageiras, que são efêmeras dessa vida. Mas quando estamos viciados no bem-estar, e em especial no bem-estar que as coisas desse mundo temporal têm a nos oferecer como experiências de prazer e outras coisas, nós lamentamos muito quando perdemos. Nós sofremos muito quando perdemos alguma coisa, quando sofremos alguma coisa, quando a dor se aproxima, quando o sofrimento bate a porta e entra. E o cristianismo, ele deve nos amadurecer no seu evangelho ao ponto de podermos olhar para Cristo e sermos libertos, então, de todos esses vícios onde nós colocamos a nossa felicidade, as nossas esperanças, nessas coisas terrestres que vão ficar e que vão passar. Quando o evangelista Lucas escreve esse discurso de Jesus para uma multidão, não é a primeira vez que Jesus está rodeado por uma grande multidão. Na verdade, o ministério de Jesus ele sempre foi pautado por grandes multidões à sua volta. Os comentaristas bíblicos apresentam pelo menos 3 grandes círculos dos relacionamentos de Jesus. Um círculo mais íntimo, que são aqueles 12 discípulos que ele separou, comissionou para uma missão especial, para lançar os fundamentos da igreja, juntamente com os profetas do passado. Essa era uma missão especial para os apóstolos. Havia um círculo um pouco maior, e esse círculo era formado por crentes, pessoas tementes a Deus, pessoas que conformavam suas vidas ao Evangelho e viviam o Evangelho com integridade. E havia um círculo maior, generalizado, e muitas pessoas se aproximavam de Jesus, que se aglomeravam, essa palavra está muito em voga hoje em dia, se aglomeravam ao redor de Jesus, mas sem nenhum nível de comprometimento, ou com um comprometimento limitado. Se você voltar algumas páginas aí na sua Bíblia para o capítulo 9, você vai ver Lucas narrando outro momento em que Jesus é cercado por uma grande multidão. E diz assim no versículo 9, no capítulo 9, versículos 22 e 23 em diante. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, versículo 23, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo. Então, Jesus ele era envolto de pessoas, havia pessoas que estavam ao redor dele o tempo inteiro, e ele as desafiava. E a mensagem do Evangelho sempre foi uma mensagem dura, uma mensagem que não é, em hipótese alguma, um convite a uma vida cristã que mais se parece com um spa ou com um playground, onde as pessoas vão ali para se divertir, para sentir uma experiência agradável. Jesus, depois de dar esse discurso duro, que se alguém quer ir após ele, tem que se negar, tem que dia após dia tomar a sua cruz. É esse mesmo Jesus que ele vai pôr
aprova os que queriam segui-lo, ainda no capítulo 9. Ele vai dizer para o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, ele vai dizer, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E a outra, ele vai dizer, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E Jesus vai continuando seus discursos duros, seus discursos pesados. O capítulo 12, Jesus está mais uma vez no meio da aglomeração das pessoas, e Lucas vai registrar o seguinte, ele diz, posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, Jesus ele tinha palavras duras para momentos em que era necessário ser duro, momentos que era necessário deixar em clara evidência que a vida cristã é uma vida dura. De que ser discípulo de Jesus é uma longa jornada cheia de pedras duríssimas, cheias de machucados, e que é lá no final dessa vida, no final desse trajeto, é que vem novo céu e nova terra, onde nenhuma dor, nem lágrima, nem choro vai acometer os nossos corações. Somente lá. Depois ele repreende os seus discípulos quanto às inquietudes da vida, a ansiedade, no versículo 22 do capítulo 12. E aí ele volta a seus discursos duríssimos, ainda no capítulo 12, a partir do versículo 49. Ele diz, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Pulando um pouquinho aí para o verso 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Aí ele diz 53, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Aí ele continua intensificando a dureza da mensagem. Aí ele vai dizer, falar sobre o final dos tempos, os sinais desse final. Ele vai dizer nos versos 58 e 59, quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Depois ele vai contar parábolas acerca do reino de Deus, ele vai comparar o reino de Deus a uma semente de grão de mostarda e também ao fermento que alguma cozinheira, alguém que está fazendo um bolo, ele pega a farinha e coloca um pouco de fermento, e esse fermento cresce, assim como a árvore do grão de mostarda cresce, e o reino de Deus é visível, aliás, e o reino de Deus é presente, mesmo ele não sendo invisível. É interessante que Jesus vai dosando discursos duros acerca da vida cristã, mas ele vai confortando os seus discípulos com a certeza, mesmo que ainda invisível, de que o reino de Deus está entre eles. De que eles não são cidadãos desse mundo caído, mas cidadãos desse reino. E que as esperanças, expectativas, alegrias, princípios que permeiam a vida de seus discípulos, eles fazem parte desse reino de Deus e não desse reino dos homens, desse mundo caído. E ele traz mais um discurso duro sobre a porta estreita. E alguém vai e pergunta, no verso 23 do capítulo 13, Senhor, são poucos os que são salvos? O verso 24 diz, respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. São discursos duros, mas realistas da vida cristã. Esse
mundo viciado, essa cultura viciada dos nossos dias, ela não é uma cultura específica desse século que nós vivemos. Desde todos os tempos, os seres humanos caídos, eles procuraram aquilo que satisfaz a si mesmas. Elas buscaram viver para si mesmas. Elas procuraram construir coisas para que elas fossem felizes com essas coisas. E o que Jesus quer dizer é que nenhum discípulo dele pode viver através desses princípios, através dessas perspectivas, através dessa autoexaltação, autojustificação, dessa vida autocentrada, dessa vida em busca de uma felicidade própria a parte do projeto eterno de Deus no seu reino. E ele ilustra isso em uma outra parábola, que é a parábola da grande ceia, que é a história de um homem que quer fazer uma festa, e ele chama alguns convidados de honra, e esses convidados arranjam desculpas para faltar a essa festa. E então, quando o servo desse senhor que foi convidar esses amigos, ele volta e diz, olha, todos arrumaram o que fazer, e eles não virão para a festa. E então o Senhor diz, olha, vai, procura, vai nas ruas estreitas, vai nas vielas, procura as pessoas que não são do nosso convívio, mas traz, eu quero a minha casa cheia. E aí, antes disso, Jesus é convidado a comer pão na casa de um dos principais fariseus. E é curioso que ele percebe que as pessoas que vão chegando ali, elas querem procurar imediatamente os melhores lugares, os lugares onde vão ficar em mais evidência. No capítulo 14 vai dizer que era um dos principais dos fariseus, era alguém famoso. E as pessoas queriam ficar próximas dessa pessoa famosa. E aí Jesus vai e diz, olha, quando vocês forem convidados para lugares assim, entendam uma coisa, não busquem esses primeiros lugares. Porque pode chegar alguém mais honrado do que você e você passar por um constrangimento terrível. O anfitrião daquela festa, ele dizer, por gentileza, saia dessa cadeira e vá lá para a última, para que aquele que sentou na última, que é muito mais digno do que você, venha e sente na primeira. É interessante esses discursos de Jesus, porque eles derrubam o orgulho, o ego e a vida autocentrada. E é assim que Jesus chega no seu discurso àquela grande multidão, no capítulo 14, do verso 25 ao 33. Eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos o seguinte tema: a árdua demanda do discipulado. E antes de que você se confunda sobre o que é discipulado, hoje nós passamos a manhã inteira falando sobre discipulado na nossa escola bíblica. E eu comecei uma das minhas respostas a uma pergunta citando Dietrich Bonhoeffer, que escreveu um livro Discipulado, onde o foco dele é mostrar que o discipulado ele é duas faces da mesma moeda. E uma dessas faces diz respeito a você como discípulo de Jesus. E é nessa direção que ele vai gastar a maior parte do material do seu livro, apresentando como é que vive um discípulo de Jesus. Então, eu vou falar muitas vezes aqui sobre o discipulado, a vida no discipulado, e talvez você seja tentado a imediatamente relacionar com outro lado da moeda, da mesma moeda, que é o discipular pessoas, o ir formando através da sua vida, ministrando o evangelho na vida de outra pessoa, formando o caráter cristão naquela pessoa. E isso faz parte do discipulado. Mas discipulado é também algo que você é. Então, muitas vezes eu vou falar a palavra discipulado e você associa a vida cristã àquilo que você é como discípulo do Senhor Jesus. Então, nosso tema é a árdua demanda do discipulado, ou a árdua demanda de ser discípulo de Jesus. E já vou levantar o primeiro ponto aqui da nossa reflexão, da nossa exposição. Peço que você, aí com a sua Bíblia, leia os versículos 25 e 26. E diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse:
Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, levanta o primeiro ponto, ou a primeira demanda, ou a primeira exigência do discipulado de Cristo Jesus, de ser um discípulo de Cristo Jesus. A primeira exigência é um amor além do conforto. Esse amor por Jesus, ele precisa ser suficientemente grande para você ir além do seu próprio conforto. E como que isso é possível de perceber? Claro, no texto. Primeiro, Jesus se volta para essa grande multidão. Então, lembra que existem 3 círculos de pessoas que ficam à volta de Jesus. Existem os discípulos apóstolos, existem os discípulos não apóstolos, que são crentes tanto quanto os apóstolos, mas não receberam a mesma comissão dos apóstolos, e existem aqueles que estão, e a grande maioria, em volta de Jesus. E sério, acredito, elas querem, em algum nível, amar a Jesus, mas desde que elas não precisem perder absolutamente nada. É muito confortável seguir a Jesus ou caminhar ao lado de Jesus a uma certa distância dentro de uma multidão. Você não precisa se expor, você não precisa se revelar. Se algo der errado, você pode se valer do benefício da dúvida. Você pode dizer, eu estava lá, mas era só uma curiosidade. Se acontecesse algo, se alguém começasse a lhe prejudicar por causa da sua aproximação com Jesus, era muito fácil de você ser identificado como um não cristão, como alguém que não é um discípulo verdadeiro de Jesus, e assim não sofrer as consequências. Havia muita gente ali ao redor de Jesus. Havia muita gente curiosa. Mas havia muita gente que tudo que queria ali naquele momento era olhar para aquele homem famoso por curar enfermos, famoso por ordenar e demônios baterem em retirada, famoso por multiplicar pães e peixes e alimentar multidões, famoso. Essas pessoas queriam estar ao redor de alguém que era famoso e que poderia dar a elas algum benefício em um determinado momento, mas sem necessariamente haver algum comprometimento, algum envolvimento. Era um tipo de relacionamento em busca de um benefício próprio apenas. O sentimento dessa grande multidão, dessa grande maioria, era o de achar que eles podiam seguir a Jesus, mas seguir a Jesus a seu bel prazer, aos seus moldes, do seu jeito. Essa era a realidade da grande maioria das pessoas que estavam ali em volta de Jesus, utilitaristas. Elas olham para Jesus, elas veem o que Jesus tem para dar e elas querem amar Jesus, mas esse amor, ele é limitado. Limitado até que ponto? Até o ponto que eu já não sou mais beneficiado, até o ponto em que eu não estou sendo mais alimentado por pães e peixes, até o ponto de que os olhos do governo não estão fitados em mim, me associando a um discípulo de Cristo que era mal visto pelo governo, que era mal visto pela liderança religiosa farisaica. Então, eu mantenho essa distância, eu vou me beneficiando, mas eu não preciso me envolver. Esse grupo não estava envolvido entre os grupos menores dos seguidores de Jesus, entre os 12 apóstolos, entre aquele grupo um pouco maior que os 12, mas formado por crentes em Cristo Jesus, da mesma forma que os apóstolos também eram crentes. Era um amor limitado. E Jesus olha para aquela multidão e ele categoricamente desmancha
essa possibilidade de ser cristão. Quando ele diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É interessante que Jesus ele vai falar dos relacionamentos mais íntimos das pessoas. E se tem algo que tira a paz de uma pessoa, é ficar em conflito com as pessoas de sua própria casa. É muito mais cômodo entrar em conflito com alguém que você não precisa conviver. É muito mais cômodo entrar em conflito com alguém que, depois daquele momento de conflito, as pessoas se separam. Você vai para o seu lugar e aquela outra pessoa que entrou em conflito com você, em contenda, ela vai para o lugar dela, vai cada um para suas famílias e acabou. Mas é muito diferente entrar em conflito com as pessoas da nossa própria casa. E o Senhor Jesus já tinha prevenido isso. Ele já tinha dito, não é a primeira vez que ele afirma que vem e que a sua vinda, o seu trabalho, a sua missão não é uma missão fácil. Ele diz no capítulo 12, no versículo 52, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então, nesses breves níveis de relacionamento, pai, filho, mãe, filho, sogro e sogra, ele está resumindo todos os relacionamentos. E nesses relacionamentos, aqueles supostos seguidores de Jesus, é interessante que Jesus disse, alguém vem a mim, porque tinha pessoas indo a ele. Tinha pessoas indo em direção a Jesus e tinha pessoas que demonstravam, em um certo sentido, um desejo de segui-lo, mas um desejo muito ingênuo do que era servir, seguir e ser um discípulo de Jesus. A primeira coisa que ele diz é, olha, vocês terão conflitos inimagináveis por minha causa. Isso vai trazer um desconforto destruidor para a vida de vocês. Vocês vão ter, em muitos casos, de entrar em conflito com seus pais, com aquelas pessoas mais próximas de vocês, com aquelas pessoas que vocês têm no coração, essas pessoas na mais alta estima, mais alto nível de amor conhecido até então por vocês. Mas eu estou pedindo algo mais. Eu não estou pedindo que vocês deixem de amar as outras pessoas. Não estou pedindo que vocês não amem seus familiares. Mas o que eu quero dizer é que o amor necessário para ser meu discípulo, ele me coloca acima de todas as coisas e pessoas. É como se Jesus estivesse olhando para eles e dizendo assim, vocês precisam olhar para mim como o autor e consumador de toda a felicidade, alegria e contentamento de vocês, e não nas pessoas e coisas. E como isso é difícil. Talvez seja um enorme desafio para a vida cristã. É nós entendermos que é quando nós depositamos o nosso amor em Jesus, que os outros amores, eles passam a ser regulados. E a gente passa a amar nossos pais como pais. E a gente passa a amar os nossos irmãos como irmãos. E a gente passa a amar a esposa como esposa, filhos como filhos, e não como deuses dentro dos nossos lares e dentro das nossas vidas. É claro que isso vai trazer um certo desconforto, porque em muitos lares cristãos, existem pessoas que são cristãs e que são desafiadas a compreender essas coisas. E existem pessoas que estão no seu paganismo, na sua visão secularizada, individualista, que olha para os crentes que têm uma outra visão acerca de felicidade, que é algo depositado em Cristo, que é algo confiado a Cristo, e olha para essas pessoas, esses crentes, que às vezes são filhos, e dizem assim, você ama mais a igreja do que a mim, você abandonou a família, você desperdiça todo o nosso investimento na sua vida, e sofrem todas essas pressões.
É isso que Jesus está dizendo. Esse desconforto, todo cristão precisa enfrentar, pelo simples fato de que uma vez que depositamos o nosso amor a Jesus, não há mais espaço de idolatrarmos aquilo que as pessoas idolatram, de idolatrarmos aquilo que às vezes nossos pais descrentes idolatram, de idolatrarmos aquilo que às vezes pais descrentes fazem com seus filhos, idolatram. Eu já ouvi pessoas crentes ou frequentadoras de igrejas darem afirmações das mais infelizes. Já vi uma mãe crente dizer: meus filhos são minha vida, meus filhos são o que fazem minha vida girar, minha vida gira em torno dos meus filhos. Pecado, idolatria. Já ouvi esposas dizerem: minha vida gira em torno do meu marido. Meu marido é o pilar da minha vida. Maridos dizerem também a mesma coisa. Isso é idolatria. E é disso que Jesus está falando. Tinha uma multidão ali ao seu redor, que ela estava disposta a se beneficiar de Jesus. Mas eles não queriam perder nenhum benefício de algo mais. Queriam servir, aliás, queriam seguir a Jesus e colher os benefícios de Jesus. Mas eles não queriam desapegar a tantos outros elementos idólatras de suas vidas. E é por isso que Jesus precisa ser tão duro e tão realista. O amor que cabe a ele é um amor que vai além do conforto de estarmos protegidos dentro de um lar, mesmo que ele seja crente, mas às vezes mesmo em lar crentes, existem perspectivas pagãs lá no seio desse lar, e é necessário haver o desconforto para que haja correção, conversão, transformação dentro desses lares. Uma vez eu tive que aconselhar uma irmã, e essa irmã ela faltava muito culto. E quando eu cheguei para ela e a desafiei a estar mais na igreja, ela disse: pastor, é porque meu marido é descrente e sempre que eu venho para a igreja, ele faz piadinha. E eu disse: muito bem, minha irmã, mas já tem quantos anos isso? E ela disse: já, desde que a gente casou, meus filhos já são adolescentes. E eu disse: você sabia que dessa forma, seu marido nunca vai enxergar Jesus, a grandeza que ele tem na sua vida? Porque qualquer piadinha dele, você troca Jesus por ele. Qualquer piadinha dele, qualquer indireta dele, você negligencia Jesus por ele. Continuando, verso 27. Jesus diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aqui nós temos já uma outra demanda, uma outra exigência de ser um discípulo de Jesus, do discipulado de Jesus. A exigência de Jesus para alguém ir até ele e ser um discípulo dele. É uma perseverança que vá além do sofrimento. Uma perseverança tal que essa vida cristã que teve início, ela não seja freada pelos sofrimentos. No final do verso 26, o Senhor Jesus diz: e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Esse é um outro tipo de sofrimento e é também um outro tipo de idolatria, mais difícil de nós abrirmos mão. É a idolatria do eu, do ego centralizado, do tentar enxergar que as coisas giram em torno de você, de tentar enxergar que as coisas convergem para a sua felicidade, para o cumprimento dos seus propósitos, dos seus projetos, e a grande maioria deles separados do conceito de reino de Deus. É interessante quando ele diz que se alguém não aborrece a si próprio, ou a própria vida, é a ideia de que você, ao mesmo tempo
que tira do centro da sua vida coisas e pessoas, você também tira do centro da sua vida, para que Jesus seja o centro, você mesmo. Você mesmo sai do centro, para que Jesus seja o centro de tudo em sua vida. E quando ele diz no verso 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aqui se repete aquele refrão, não pode ser meu discípulo, que aparece no fim do 26, no fim do 27 e no fim do 33. Não pode ser meu discípulo. Eu fico curioso porque nós, hoje, temos a noção do que Jesus já realizou na cruz do Calvário. Já temos a noção de que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou naquela cruz. E que tanto a cruz quanto a ressurreição do nosso Senhor é a nossa vitória. É a declaração de vitória de todos os discípulos de Jesus. Que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas eu fico imaginando isso soando na mente e no coração daquelas pessoas que ainda não tinham visto Jesus ser crucificado. Jesus ainda iria ser crucificado. E óbvio, eles não tinham em mente a mesma noção, a mesma completude do que significa a cruz. Eles não sabiam que a cruz era o sinal da grande vitória, porque eles ainda não viram o Cristo morto, mas depois ressurreto. Isso ainda vai acontecer. Então, imaginamos que o que passava na mente daquele povo, quando Jesus diz, tome sua cruz, é o sinônimo de cruz no sentido de sofrimento, de imposição, de uma punição romana para pessoas que eram malfeitoras, bandidas, ameaças para o Império Romano. O que Jesus está fazendo aqui é apresentando o mais alto grau de sofrimento que alguém pode padecer por causa de Cristo. Se cruz é sinônimo de morte, e foi numa cruz que o nosso Senhor morreu, numa cruz que ele marchou por algo em torno de 15 quilômetros, onde as pessoas olhavam para ele e diziam, vai morrer, é um condenado, merece morrer. E Jesus olha para os seus discípulos e diz, olha, é a cruz. O auge da perseverança de vocês. É a cruz. É uma negação tal da vida por minha causa que a morte passa a ser uma possibilidade muito plausível na vida do cristão. Então, volta um pouquinho aí na sua Bíblia para o capítulo 9 de Lucas 9, 22 ao 25. Nós já tínhamos feito uma menção dessa referência. Agora a gente vai ler um pouquinho mais. Lucas 9, 22 ao 25. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, veja a ligação, primeiro Jesus fala dele e do seu martírio, da sua morte, do seu calvário. Depois ele fala dos seus discípulos, na mesma linha de marcha para a morte. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então perceba que o contexto aqui é de morte iminente. Então Jesus ele estica o argumento a uma maneira tal para dizer que os seus discípulos eles têm uma marca que o distingue de todas as outras pessoas. Ele ama o seu Senhor de uma maneira
que ele pode encarar a morte com toda perseverança. Esse é o significado da cruz. Esse é o significado. Perseverar até o fim. Então, se você é um discípulo de Jesus, parte da demanda é uma perseverança que vai além de qualquer sofrimento, que vai além de qualquer circunstância. Que significa que você sabe que porque você professa sua fé em Jesus, você vai sofrer. Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo, na segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 12, que todos quantos querem viver piedosamente, e piedade é sinônimo de vida cristã, de cristianismo, todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Enfrentarão perseguição, enfrentarão duras provações, mas eles perseverarão até o fim, mesmo que isso custe a vida. E aí Jesus continua, e do verso 28 ao 33, ele vai falar de mais uma, ele vai dar mais uma advertência, ele vai falar de mais uma demanda, mais uma exigência necessária para que um crente seja um verdadeiro discípulo de Jesus. É a necessidade de um cálculo de quanto se está disposto a perder. É curioso isso, porque nos nossos dias, cristianismo virou sinônimo de ganho, virou sinônimo de prosperidade. Não tem muito tempo, a teologia da prosperidade está em baixa, mas quando ela estava no seu auge, pessoas, inclusive pessoas de igrejas reformadas, eram abraçadas pela tentação de enxergar uma vida cristã que se resumia à prosperidade, que resumia a bênção de Deus à prosperidade nessa vida, aos confortos desse mundo. E quando a teologia da prosperidade começou a entrar em baixa, vem uma nova teologia absurda, tão quanto a teologia da prosperidade, que é uma teologia que diz que você tem que olhar para dentro de você mesmo, porque dentro de você, Deus imprimiu todas as condições de você encontrar a felicidade, e você olhar para o seu próprio coração, e o seu coração vai indicar os verdadeiros caminhos, os horizontes, os lugares de felicidade. E chegou ao ponto de alguns afirmarem que nós somos deuses, e que Deus colocou dentro de nós centelhas de divindade, poderes elevados, e que nós temos, então, dentro de nós mesmos esses poderes, e que nós podemos, então, afastar de nós todo sofrimento, afastar de nós toda angústia, toda tristeza, por nosso próprio poder. Esse é o exagero da teologia do coaching, que está muito em vigor nos nossos dias. E para ilustrar isso, Jesus contou duas curtas parábolas, duas curtas metáforas, para ilustrar o cálculo de que um discípulo deve estar disposto a perder por causa de Cristo. Será que você está disposto a perder? Ou será que quando alguém fala que cristianismo é sinônimo de perda, para ganho, mais perda, você acha estranho isso? Vamos ver como é que o próprio Senhor Jesus ele ilustra através dessas duas curtas parábolas. A primeira, a do construtor tolo, que está aí no verso 28 ao 30, e o Senhor diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde
acabar. Esse é o construtor tolo, insensato. Por quê? Porque, primeiro, ele não estava disposto a pagar o preço. Ele queria uma construção, mas ele não estava disposto a pagar o preço. Ele não se preveniu para possíveis despesas extras. Ele queria construir, ele queria chegar lá no final de sua obra. Ele queria poder olhar para a sua obra concluída e dizer, tá aí, eu fiz, eu terminei. Mas ele não calculou as possibilidades de perdas. E o problema é que as perdas vieram. O custo veio, a cobrança chegou e ele não tinha mais como pagar. O construtor tolo, ele também demonstra que ele não tem consciência do significado de construir uma obra, ou de estar envolvido numa obra. E com isso tudo, Jesus está comparando a um discípulo dele, que um discípulo dele, assim como o construtor, precisa estar disposto a pagar o preço daquela obra, e que ele precisa ter a plena consciência do significado de ser um discípulo, ou de estar nesse reino, ou de estar construindo essa obra. Ele precisa ter em mente a ideia da grandeza do que ele está envolvido, para que ele não pense mediocremente, e ele então não consiga sair do que é terrestre, daquilo que passa, e ele conseguir enxergar aquilo que muitos discípulos não estavam enxergando. Muitos que estavam ao redor de Jesus não enxergavam. O reino de Deus é presente. Ele pode não estar pleno, e você pode não estar vendo a manifestação visível dele, mas você já está dentro dele. E você precisa viver como um cidadão desse reino, que prevê os custos e que tem consciência do significado desse reino, dessa jornada, desse discipulado. O construtor tolo, ele era só um entusiasta de obra. Ele era só alguém que começava as coisas. Talvez você conheça pessoas que são muito entusiasmadas a começar coisas, mas nunca termina. Essa é a realidade de muitos que enchem as igrejas. São entusiastas de algo. São entusiastas de Jesus. São entusiastas da igreja, da denominação, ou do pastor deles, o que seja. Mas não passam de entusiastas. Quando o entusiasmo passa, o que sobra é o marasmo, é a preguiça, é a improdutividade, é a falta de envolvimento e, no fim, o abandono dessa obra que, em algum momento, ele começou. Esse é o construtor tolo. Assim são muitos que querem ir até Jesus. E aí Jesus faz uma metáfora agora positiva, de um rei que é prudente, ou de um discípulo de Jesus que é prudente. Do verso 31 ao 33, ele diz: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E que interessante o exemplo desse rei prudente, em contraste com o construtor tolo. A ideia aqui é a de que o discípulo de Jesus, ele encontrou o rei do universo. A ideia aqui é de que aquele rei, ele se defronta com um rei que é maior do que ele. E que ele não tem poder contra esse rei. É aquela ideia de quando alguém se depara com o Deus Todo-Poderoso, soberano, e ele não tem outra atitude a não ser se render a essa soberania, a não ser se render ao seu Senhor, a não ser
pegar sua coroa e enxergar que a única coroa que um discípulo de Jesus tem é a coroa que está na cabeça do próprio Senhor Jesus. Ele é o tesouro. Ele é o Rei dos Reis. E a grande lição aqui do exemplo desse rei prudente é que ele se submete a outro rei. Ele manda condições de paz, ele manda embaixada para pedir condições de paz, mas com certeza tinha coisas que ele iria perder nessas condições. Ao invés de perder tudo, no sentido de discípulo de Jesus, ou de alguém de uma vida convertida a Jesus, ele, para não perder tudo, ou para não ser condenado, no caso aqui da ilustração do exército mais poderoso, destroçar o exército mais fraco, ele se humilha diante desse outro rei, ele reconhece a grandeza do outro rei e ele se rende ao verdadeiro rei. Ele entrega seu orgulho, ele lança fora o orgulho e se rende àquele que é mais poderoso. Ele é aquele que lança a coroa diante do único que é coroado. Se você quer ser um discípulo de Jesus, quantas coroas você está disposto a perder? Quantas coroas você está disposto a reconhecer que elas nada são diante de quem Jesus é? De que foi exatamente ele que foi dado a nós. E aí Jesus conclui no verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E o que Jesus quer dizer aqui é que você não precisa fazer um voto de pobreza, não. Tá? Você não precisa, a partir de amanhã, que é segunda-feira, e chamar um advogado, fazer um inventário de suas posses, e se desfazer de tudo quanto tem, porque só assim você vai ser um discípulo de Jesus. Não é isso. O que Jesus quer dizer é que tudo quanto você tem são nada em comparação ao que você tem em Cristo Jesus. Para que você não seja tentado, aquela grande multidão, a querer alguns benefícios que Jesus poderia dar, mas não conseguir enxergar que ninguém pode ir até Jesus também sem perder, sem enfrentar perdas, sem matar o ego, sem parar de idolatrar as coisas que lhe trazem conforto e felicidade. Aprender a ter deleite em Jesus. Aceitar que as coisas desse mundo, elas são transitórias e passageiras, elas vêm e vão. Mas aquele que permanece em Cristo, esse é quem permanece para sempre. Cristo é o lugar seguro. Cristo é o tesouro que ninguém pode roubar de você. É o tesouro que não é passageiro. Eu queria fazer algumas aplicações para a gente caminhar para a conclusão. Primeira delas, lance para fora a ideia de que conforto faz parte da vida cristã. Conforto não faz parte do aqui e do agora. Se alguém disse isso para você, venha para Jesus que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Jesus é quem diz que essa pessoa é mentirosa. Porque aqui ele pede, ele instrui, ele afirma, adverte que quem vai até ele vai perder a vida. De quem vai até ele morreu para si mesmo. De que quem quer segui-lo, ele vai perder os confortos desse mundo. De que quem vai até ele vai perder as coroas que tanto buscou conquistar os louros deste mundo. Então, lance fora a ideia de que a vida cristã aqui e agora ela é uma vida confortável. Isso é mentira. Se você quer ser um discípulo de Jesus, abra mão do conforto. Abra mão dessa ideia tola. Segunda aplicação.
Você vê na pessoa de Jesus aquele que satisfaz seu anseio por felicidade? Será que você precisa crer em Jesus, mas ao mesmo tempo tem elementos na sua vida que você não pode abrir mão? Podem ser elementos que tragam lucro para você, podem ser elementos que tragam prazeres para a sua vida, mas eles talvez tragam um preço muito caro, que é o preço da desobediência ao Senhor. Não faz muito tempo, mas nós vimos o caso de alguns parlamentares que foram filmados numa sala, diante de uma mesa, com uma sacola de dinheiro, orando gratos a Deus pelo dinheiro vindo de propina. Você consegue imaginar o tamanho da sandice? O tamanho da loucura de pessoas indo até Deus em oração, agradecendo pela propina que receberam. Nós agradecemos, Senhor, pelo dinheiro ilícito que nós recebemos. Como que as pessoas estão buscando uma felicidade superficial, rasa e temporal, e trocando a felicidade eterna que nós, que somos discípulos de Jesus, temos em Jesus e somente em Jesus. Então, será que você já sabe, já conhece os benefícios que Cristo tem para você, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Será que você reconhece o perdão dos seus pecados como um presente impagável? Será que você reconhece a justificação da sua culpa diante de Deus como um presente inalcançável por você mesmo? Será que você percebe a declaração de santificação, você ser declarado santo diante de Deus por causa de Cristo, como algo que o dinheiro não vai comprar? Será que você percebe que a glorificação está à sua frente e que não há nenhum tesouro desse mundo que possa trazer felicidade que se iguale ou sequer se aproxime? Você precisa olhar para Jesus e entender que Ele é quem deve satisfazer os seus anseios por felicidade e contentamento. Terceiro, desapegue-se das coisas temporais o quanto antes. Paul Washer diz uma coisa interessante no sermão que ele prega. Ele diz que Deus não nos chamou, ou não nos criou, não nos colocou aqui nesse mundo para construirmos castelos, para sermos donos de grandes impérios, para olharmos para as nossas contas bancárias gordas e dizermos estamos seguros com isso. Para olharmos para essas coisas e dizermos agora sim, nós alcançamos o nosso objetivo, nós temos dinheiro. Não. Se você se apegou às coisas temporais, você tem dificuldade de perdê-las. É claro que ninguém gosta de perder nada, mas se você não entende a normalidade das perdas na vida cristã, você precisa olhar para Jesus imediatamente, porque se você é discípulo verdadeiro de Jesus, você irá perder. É o preço. É o preço. Sente para fazer os cálculos enquanto você ainda pode. Quarta e última aplicação. Seja Jesus o rei sobre todas as esferas de sua vida. Há um vício, eu comecei o sermão falando de vício, há um vício também terrível, que é o vício do dualismo. Separar a vida, entregar uma parte para Jesus e a outra é a minha vida que eu tenho de acordo com as questões seculares do mundo. Então eu tenho a minha vida cristã, mas na minha vida secular eu sou professor de matemática, eu sou crente, mas na minha vida secular eu sou engenheiro, sou crente, mas na minha vida secular eu sou enfermeiro. Você não tem duas vidas. Você não tem uma vida secular. Entenda isso quanto antes. Jesus, ele é ou não é Senhor de todas as esferas da sua vida. Ou ele é Senhor de tudo na sua vida, ou ele não é Senhor de nada na sua vida. Se você é crente, está no domingo cantando louvores a Deus, aleluia, orando, e na segunda-feira você vai ganhar dinheiro ilicitamente, você tem outro Deus na sua vida. Você tem um Deus que ele é limitado ao domingo na sua vida. E na segunda-feira o seu Deus é o dinheiro. Ou se você vai para a igreja e canta louvores a Deus,
mas na segunda-feira seu patrão pede para você cometer um ato ilícito lá no seu trabalho, uma falsificação, seja lá o que for, e aí você tem medo de perder o emprego, e aí você teme mais o seu patrão, que pode tirar de você o emprego, você teme mais a ele do que a Deus. Então Deus é Senhor de uma partezinha, um compartimentozinho na sua vida, mas lá no seu trabalho o seu patrão é seu Deus. Eu me deparo com jovens que chegam para mim no período de faculdade, dizem, pastor, eu vou começar a me ausentar da igreja, porque eu estou na fase de TCC. Aí eu pergunto para eles, você acha que você precisa de Jesus para fazer um TCC que honre a Jesus? Você acha que você precisa de Jesus para fazer um TCC bem feito, que honre o seu Senhor em cada página que você escreve? Ele disse, sim, pastor, é claro. Eu digo, então por que é ele o primeiro você tira da sua agenda? Por que é ele que você tira? Por quê? Por que muitos crentes, jovens, universitários, eles deixam de estar no domingo, no culto, com os seus irmãos em Cristo, cultuando ao único e verdadeiro Deus, porque tem uma prova na segunda-feira? Porque lá na faculdade ou no colégio, o Deus deles é o professor que pode reprovar. E eles temem mais o professor que pode reprová-los do que o Senhor, que ou é o Senhor de tudo na sua vida, em todas as esferas, ou ele não é o Senhor de nada na sua vida, e sua vida é cheia de outros deuses. Então, seja Jesus o Rei sobre todas as esferas da sua vida. Você não tem uma vida secular. Jesus é Senhor no seu trabalho. Ele é Senhor lá na faculdade que você estuda. Aquilo é dele. E tudo aquilo que distorceram lá, a verdade dele, que permeia aquele lugar através de você, precisa ser falada. Seus professores precisam ser contrariados com a verdade do Evangelho, ao invés de serem temidos como deuses. Deixe o seu temor para Deus. Ele é digno do seu temor. Deus é digno do seu temor, e não seu patrão e seus professores. Para concluir, só quero lembrar que o discipulado é caro. E ser um discípulo de Jesus tem um preço alto. E ele vai exigir um amor inimaginável, além de todos os confortos. Ele vai exigir uma perseverança inimaginável, além dos sofrimentos. E ele vai exigir um cálculo inimaginável do tanto que você está disposto a perder. E que Deus tenha misericórdia de nós, para que sejamos, pela sua graça, verdadeiros discípulos do nosso Senhor.